Oi, gente, tudo certo? Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, né? Pro vai fazer uma explicaçãozinha sobre adição e subtração de matrizes, e porque depois a multiplicação é um pouco mais difícil, essa é bem simples. Mas eu vou fazer a correção da atividade da postagem da semana passada. E aí vocês já aproveitem para passar pro caderno e mandar uma fotinho para mim que fizeram, tá? Eu vou dar o resultado aqui final, mesmo que tenha o resultado, vocês vão fazer a continha do jeitinho de vocês e vão me mandar a fotinho pelo WhatsApp ou principalmente, melhor, pelo aplicativo lá no Google, ok? Então vamos lá, correção, operações com matrizes, transposta, oposta, adição e subtração, tá? Ok? Então, pessoal, pedia então assim para construir uma matriz A, né? E essa matriz A, ele pedia para te construir 2 por 2. Então, tu tinha aqui, ó, a matriz 2 por 2, certo? Aí, essa matriz 2 por 2 seria duas linhas, né? Seria duas linhas, ok? Linha, a gente sabe que o número da frente é a linha, por duas colunas, certo? Duas linhas por duas colunas. Então, aqui eu tenho, ó, o númerozinho da frente aqui, ó, indica o que pra gente? Ó, indica a linha, certo? Então, por isso que tem um 1 na frente, que daí é a primeira linha. Olha aqui, ó, o 2, segunda linha, certo? E o númerozinho de trás indica a coluna, ó, primeira coluna, segunda coluna. Então, quando ele pede 2 por 2, ele quer duas linhas por duas colunas, ok? Daí, para transformar essas posições, porque esses aqui seriam os elementos, né, da matriz. O elemento, primeira linha com a primeira coluna. Quem está no elemento... Quem é o elemento que está na segunda linha com a segunda coluna? Então, isso aqui é a posição, né? Então, para essa posição transformar em resultados, em números, eu tenho que aplicar numa fórmula. Daí, eu tenho aqui, ó, essa fórmula, tá? 2 vezes o I mais o J. Aqui, ó, eu tenho um vezes no meio, certo? Então, esse vezes aqui não aparece, mas quando o número tá grudadinho na letra, eu sei que aqui no meio tem um vezes, então, uma multiplicação. Então, quem é o meu I, quem é o meu J? É esses numerozinhos aqui, ó, certo? Que eu transformei, que eu busquei lá da matriz A11, A12, A21 e o A22, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Então, quando eu tenho, por exemplo, se eu tenho aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui, que não é fácil. Então, vamos ver. Então, ele dizia que o quê? Tu tinha duas ali na fórmula, né? 2 vezes o I mais o J. Então, quem é o I? 2 vezes o 1 mais o J mais o 1. Então, multiplica primeiro, dá 2 mais 1, 3. Agora aqui, ó, A12, ou seja, a primeira linha com a segunda coluna. Quem é que tá lá na primeira linha com a segunda coluna? Vamos ver, então. O I, esse vale o I, ó. Lembrando, esse sempre é o I. Esse é o I e esse é o J. O I, o J. Certo? E assim por diante. O I, o J. Né? O outro, o I, o J. Tá? Então, 2 vezes 1 mais 1, 3. 2 vezes 1 mais 2, não dá 4? 2 vezes 2 mais 1 dá 5. 2 vezes 2 mais 2 dá 6. Então, esses números aqui, ó, 3, 4, 5 e 6, eu vou colocar aqui na minha matriz, então. Quem foi a primeira linha com a primeira coluna? 3. Quem foi a primeira linha com a segunda coluna? 4. Quem foi o meu resultado da segunda linha com a segunda coluna? 5. E quem foi o resultado da minha segunda linha com a segunda coluna? Então, quem está na posição da segunda linha com a segunda coluna. Então, aí tá a matriz A, certo? Vamos para a matriz B. Agora, fazendo a construção da matriz B, também era 2 por 2, né? Pedia 2 por 2. E pedia, então, que o I menos 2 vezes o J. Então, primeiro tu multiplica por 2 para depois diminuir, tá? Então, vamos lá. O B11 primeiro, ó, tá aqui, ó, B11, depois nós temos o B12, depois nós temos o B21, depois vamos substituir o B22. Começando pelo B11, então quem seria o meu I? Lembrando, ó, de novo, esse é o I, esse é o J, esse é o I, esse é o J, I, J.
I, J, né? Então, vamos lá. Quem é o meu I? Ah, meu I é 1 e meu J também é 1. Então, vai ficar 1 menos 2 vezes 1. Primeiro, multiplica, certo? Depois, diminui. Então, 2 vezes 1, 2. Então, 1 menos 2, quanto que dá? Menos 1, certo? Daí, tu vem aqui e coloca nessa posição menos 1. Depois, vamos aqui pro B12. Então, o meu I é 1 e agora o meu J passa a ser 2. Então, multiplica primeiro, dá 4, né? Sempre multiplicando primeiro 4. 1 menos 4, menos 3. Então, eu venho aqui e coloco nessa posição menos 3. Tá? Depois, B21. Bom, então, o I é meu I é 2 e o meu J é 1. Então, multiplico primeiro, dá 2. 2 menos 2 dá 0. Vai lá, bota o 0. Tá? Depois, 2 menos 2 vezes 2, porque o I é 2 e o J é 2. Então, troca o I e o J por 2, ó. Então, aqui multiplica primeiro, dá 4. 2 menos 4, menos 2. Daí, tu vem aqui e bota menos 2. Montada a matriz B, 2 por 2, ou seja, 2 linhas por 2 colunas. E a matriz A, 2 linhas por 2 colunas, certo? Agora, vamos ver as alternativas, o que pede. Ok, gente? Bora? Então, o que é isso aqui? Aqui nós temos as duas matrizes que a gente construiu ali, né? Um pouquinho antes. Então, matriz A construída, 2 por 2, quer dizer, 2 linhas por 2 colunas. Matriz B construída também, 2 linhas por 2 colunas. Daí ele vai pedir assim, ó, o que é esse símbolo T? O T significa transposta, certo? Transposta. O que é transportar? Transportar é trocar, nesse caso aqui na matemática, né? Seria mudar. Mudar, trocar a linha pela coluna. Aqui ela pediu a transposta de A. É isso que vocês vão ter que responder. Só que para não dar a resposta para vocês, teve gente, né, que não fez a atividade ainda e ainda vai fazer, eu vou fazer a transposta de B. Só para não dar a resposta para vocês. Então, a transposta de A, quem vai ser? Vocês vão achar. A transposta de B eu vou virar, ó. A linha passa a ser coluna. A linha passa a ser coluna. Certo? Isso é a transposta. Então, aqui, né, 3 e 4 vai passar a ser coluna, 5 e 6 vai passar a ser coluna. Fácil, né? Muito bem. E aqui, o menos B. O que significa esse menos aqui? Isso aqui significa matriz oposta. E o que é a matriz oposta? Bom, é trocar o sinal. Olha só, se eu vou fazer a matriz oposta de B, vai inverter. Onde é negativo, vai ficar positivo, certo? Aqui todos, né, coincidiu que todos eram negativos, todos vão ficar positivos, exceto do zero, que o zero é neutro, não tem sinal, né? Então, se eu quero fazer a oposta de A, vou fazer para vocês verem, por exemplo, menos A, tá? Se eu fizer menos A, ok? Vou fazer aqui embaixo, vai que aí no vídeo não dá pra ver. Então, se eu quero a oposta de menos A, vai ficar menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, certo? É só inverter o sinal, sem segredo nenhum, ok? Bom, fazer um outro exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, uma matriz C, menos 1, 4, 2, menos 2 e 3. Então, vai ficar, a oposta de C vai ficar quem? Vai ficar 1, menos 4, 2, menos 3. Ok? Bom, vou apagar aqui pra gente fazer as outras, beleza? Então, vamos lá. Daí agora, ela quer somar a matriz A com a B. Então, aqui eu tenho a matriz A mais a matriz B, certo? Então, para somar, ela tem que ter a mesma quantidade de elementos, a mesma quantidade de linhas e colunas. Então, tem duas linhas, né? Duas linhas sempre na horizontal e coluna sempre na vertical. Então, ela tem, ó, a ordem é 2, ou seja, 2 por 2. Duas linhas na horizontal, duas na vertical. Duas linhas na horizontal, duas na vertical, ok? Então, aqui a ordem 2 por 2.
Para que isso? Por quê? Cada posição de uma matriz vai se corresponder a outra. Então, vou fazer 3 mais menos 1. Opa! Mais com menos, então, 3 mais menos 1, mais com menos fica menos, né? Então, 3 menos 1, quanto que vai dar ali? Certo? Então, essa matriz vai dar 2 aqui, certo? Depois, tu vai fazer 4 mais com menos, menos, então, 4 menos 3, bota a resposta ali. Depois, 5 mais 0, bota a resposta ali. Depois, 6 mais menos 2, mais com menos, menos, né? Então, 6 menos 2, certo? Fica aí a sua resposta, tá? Que a prof não quer dar o resultado. Mas, vamos ver aqui, tá? Se todo já tivesse feito, né? Então, 3, vamos supor a primeira posição com a primeira, ó. Aqui, o A1, 2, né? A primeira linha com a segunda coluna, com a primeira linha e segunda coluna da outra. Depois eu tenho aqui o 5 com o 0, né? E por último, o 6 com menos 2. E aí tu vai somar. Só que, claro, se tiver um sinalzinho de menos, tu vai fazer a regrinha de sinal e vai acabar diminuindo, certo? Então, beleza? Fechou? Bom, A menos B. Como é que eu vou fazer o A menos B, então? Agora, vai vir um sinalzinho de menos aqui, não vai? Então, esse sinalzinho de menos, o que tu vai fazer? Tu vai fazer aqui, ó, novamente, o 3 com o menos 1. Só que tem um menos na frente, então menos com menos, mais. Vai ficar 3 mais 1. Aí vai dar a resposta aqui do A menos o B. Certo? Então, 3 mais 1, quanto vai dar? Ah, vai dar 4. Certo? Ok? Depois, 4 menos 3. Então, menos com menos, né? Mais. Então, 4 mais 3. Certo? Vai ficar a resposta aqui. Depois, 5 menos 0. Bom, vai ficar 5, né? E 6 menos com menos 2, ó, vai ficar 6 menos 2. Bom, menos com menos, mais. Então, 6 mais 2 vai fechar 8. Tá? Então, vocês vão colocar os valorizinhos todos aqui. Por exemplo, né? Então, a primeira posição ali. Depois, a gente tem a segunda posição. Depois, a gente vai ter a terceira, a segunda linha, né? A primeira posição da segunda linha. E, ó, então, a primeira posição da segunda linha e depois a segunda posição da segunda linha, tá? Ou seja, aqui fica, né? O A1, o A1, 2, o A1, o A2, 1, o A2, 2. Beleza? Ok, então. Agora, vamos para a última questão. Vamos lá, então, agora para a alternativa aqui, ó. A alternativa aí, que diz o quê? 2 vezes o A menos 3 vezes o B. Se ele quer 2 vezes o A, então, tu vai fazer 2 vezes o A. Quem é o A? É esse aqui, então, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6. E ele também quer 3 vezes o B. Então, 3 vezes o B. Então, esse 3 multiplica o menos 1, multiplica o menos 3, multiplica o 0, multiplica o menos 2. Então, essa matriz, ela vai ficar como? Bom, 2 vezes o A vai ficar 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12. Daí diz que é menos, né? Menos a matriz 3 vezes o B. Então, 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes menos 3, menos 9. 3 vezes o 0, 0. 3 vezes o menos 2, menos 6. E agora resolve, tá? Resolve com a subtração de matrizes. Então, aqui a gente tem o 6 menos 3. Então, vai ficar mais 3, não vai? Vai dar quanto? Bota lá a respostinha, certo? Depois, tu vai ter o quê? 8 menos 9. Então, menos com menos, mais.
8 mais 9 vai dar quanto? Põe aqui, certo? Depois, a gente tem o quê? Tem o 10. Então, 10 menos 0. Bom, quanto que fica? Coloca ali, né? E depois tem o 12 menos o menos 6. Menos com menos mais. Então, 12 mais 6 deu quanto? Tá? Aí, fechou as respostas, certo? Seria assim. Aí, a Pro vai dar mais atividades para vocês, que é a postagem que a Pro vai fazer, então, vai postar amanhã. Mais operações com adição e subtração de matrizes para treinar bastante, para na próxima postagem ser multiplicação. Aí, multiplicação de uma matriz por outra é mais chatinho. Beijo. Se cuidem.